Bom dia, está um dia lindo hoje, sábado, aqui em Itapoá, e eu te convido para viajar comigo, continuar viajando neste livro da honra ao perdão divino, que é sobre a respeito do meu testemunho, e estamos no capítulo Testemunho em Forma de Diário. Continuamos o dia 13 de julho de 2013. Comecei a tremer, ter espasmos e falta de ar. Desatei em um choro compulsivo. Eu já havia aberto mão de saber quem seria a pessoa que teria adulterado com meu marido. E, de repente, recebo aqueles recados de alguém que, naqueles meses em que ocorrera o adultério, fez-se minha amiga. E era ela, a amante dele. Eu não conseguia receber tantas informações sozinhas naquele momento e precisava de ajuda urgente. Mas de quem e o que fazer? Gritei, joguei-me no sofá, chorei mais, gritei mais e comecei a ligar para meus líderes até decidir o que fazer. Abre aspas. Quando somos submetidos a um intenso foco de tensão, fechamos as janelas da inteligência. Temos reações instintivas imediatas, como taquicardia, aumento da pressão sanguínea e da frequência respiratória. Essas reações nos preparam para lutar ou fugir dos estímulos estressantes. Assim, quando submetido a um estresse intenso, o corpo reage e a mente se retrai. Sob o risco de morte, travamos nossa capacidade de pensar. Se Cristo tivesse bloqueado sua capacidade de pensar, estaria morto. Comparando o comentário acima com minhas reações, vejo o quanto me falta para ser imagem e semelhança do meu Salvador Jesus Cristo. Na literatura supra do livro Um Mestre da Sensibilidade, Jesus, o maior especialista no território da emoção, 2012, de Augusto Cury, consta que Jesus ainda não se encontrava no linear de sua morte, porém já vivenciava momento de enorme pressão e estresse. Na ocasião, o mestre soube como não se deixar afetar pelos fatores externos. Sua personalidade era muito diferente da minha, e eu precisava crescer muito ainda para chegar próximo a uma reação inteligente em momentos de extrema tensão. Não consegui falar com os líderes, e sim com um dos facilitadores do curso Aliança, o qual me orientou para ficar o mais serena possível e tentar marcar um encontro com líderes para conversar com o Miguel. Aconselharam-me a não ter essa conversa sozinha, pois poderia ser muito perigoso. Aceitei, apesar do pânico. Tomei 2 comprimidos de relaxante muscular, recompus-me e chamei meu marido para irmos nos encontrar com nossos líderes. É claro que ele rejeitou e houve uma oposição espiritual muito grande. Lá chegando, assim que mencionei que era uma mensagem chegada a mim via internet, ele se levantou e me deixou sozinha. Foi muito triste e constrangedor para mim. Porém, o mais difícil mesmo era a imprevisão de seus atos, tendo em vista que ele constantemente falava em suicídio. Levantamos um grande clamor pela sua vida e sua decisão. Eu chorei muito, apesar de, milagrosamente, encontrar-me em um estado de calma que não era meu, era do Espírito Santo em mim. Tentei ligar para o seu telefone celular diversas vezes, ele não atendia. Depois ligou dizendo que ia realmente acabar com sua vida. Continuamos orando em espírito, abre parênteses, oração em línguas espirituais, fecha parênteses, pela vida dele, até ele retornar e pedir para me encontrar. Aleluia. Fui ministrando seu coração com relação a liberar perdão para a ex-amante, pelo fato de ela tentar entrar em contato conosco, pois sabíamos ser ato do inimigo de nossas almas. Mantendo-se na defesa, ele continuava afirmando que isso não pararia, pois eu não conseguiria perdoá-lo nunca, que ficaria tocando no assunto constantemente, entre parênteses, coisa que ele tinha motivos para ter razão.
Havia muitos precedentes, fecha parênteses. Ele disse que iria matá-la e se matar. Naquele momento, o que realmente importava era eu acalmá-lo e retornarmos o controle daquele dia, mais um dia. Éramos dois feridos. Ele porque, na sua convicção, não deveria ter falado tudo de uma vez por diversas razões. Eu machucada, irritada por saber quem havia participado da traição de forma tão inesperada e sem apoio psicoemocional e espiritual. Em contrapartida, ainda querendo aparentar uma pessoa espiritual, eu recordava a ele que o perdão declarado a ela, mesmo à distância, era necessário, para que o Espírito Santo fizesse o resto, e nós fôssemos nos liberando mais e mais dos efeitos do pecado. Pois ainda não sabíamos exatamente como Satanás pretendia trabalhar através da vida dela. Se querendo novamente uma aproximação efetiva com ele, envenenar com palavras a minha vida ou dos filhos, ou mesmo outras estratégias. Mesmo sabendo que dificilmente eu conseguiria ser tão madura psicoemocionalmente, estava certa de que o perdão tinha que ser liberado naquele momento. Chegou a um ponto em que eu falei: deixe-me em casa, então, e faça o que quiser. Se quiser acabar com sua vida e a dela, faça. Eu estou cansada e preciso dormir. Aí ele se voltou para mim e falou: ora comigo então. Segurei nas mãos dele e comecei a orar, em prantos, olhando nos olhos e levando-o a declarar o perdão, sem hesitar. As lágrimas, ele declarou o pedido de perdão por ter sido pedra de tropeço na vida dela. Isso cortava o meu coração de cima a baixo, porque me recordava do fato. Ele declarava que sabia da gravidade de seus atos e que, apesar de ter pedido perdão a Deus e suas autoridades, faltava pedir perdão a ela, o que no momento era impossível. Portanto, pedia ao Espírito Santo que interviesse naquela situação. E que a perdoava pela tentativa de se reaproximar, abrindo mão da justiça própria de querer vingança. Pedia então novamente para mim pela humilhação, perdão para mim pela humilhação de me expor tantas vezes frente a frente com ela e ainda me trazer aquele livro, de apresentar sua própria filha a ela na situação de uma amiga, às vésperas do encontro com Deus, entre parênteses, um retiro espiritual, em que eu estava trabalhando e sua filha sendo ministrada. Declaramos um ao outro, ligando no reino espiritual, que estávamos dispostos a lutarmos juntos pela restauração de nosso casamento, já que sabemos que a Bíblia declara, abre aspas, o que dois ou mais ligarem na terra, em nome de Jesus, será ligado nos céus, fecha aspas. Durante toda a semana, tivemos ataques terríveis do inimigo em nossas vidas, pois estávamos para participar de um maravilhoso encontro de casais, em um resort. Tive aumentadas as doenças respiratórias, culminando em crise de asma grave, distúrbios gástricos e cistite gravíssima, também perseguição no trabalho. Isso durou até o dia do encontro, na sexta-feira. Pura guerra espiritual. E nós estávamos fracos, com pouca ou quase nenhuma intimidade com Deus naquele momento. Por esta razão, éramos atacados avassaladoramente. Lembro da seguinte explanação de Hernandes Dias Lopes, abre aspas, cuidado com o pecado. O pecado é uma fraude. Promete prazer e paga com desgosto. Faz propaganda de liberdade, mas escraviza. Levanta a bandeira da vida, mas seu salário é a morte. Tem um aroma sedutor, mas no final cheira a enxofre. Ele é pior do que a pobreza.
do que a solidão, do que a dor. O pecado vai levar você bem mais longe do que você quer ir. Quando Davi viu Betseba se banhando e a cobiçou, adulterando com ela em seguida, não podia imaginar o fim daquele túnel. Talvez pensasse que seria apenas uma aventura numa tarde de verão. O pecado não é algo passageiro nem superficial. Seus efeitos são profundos e mais duradouros do que você pode imaginar. O pecado vai reter você mais tempo do que você quer ficar. Davi não calculou o alto custo daquela tarde em que foi dominado pela volúpia e pela paixão. O adultério com Betseba teve desdobramentos dolorosos para Davi, sua família e toda a nação. O pecado de Davi não atingiu apenas a ele e sua geração, mas também a todas as gerações pósteras. O pecado vai lhe custar mais caro do que você quer pagar. O pecado de Davi lhe custou muito caro. Ele perdeu intimidade com Deus durante um longo período, viveu atrás de máscaras, escondendo o seu pecado, atraindo sobre si o juízo de Deus. Então, amados queridos, hoje nós ficamos por aqui. Segunda-feira tem mais um vídeo. Deus abençoe. Bom dia, bom fim de semana.